Veja bem, a gente fica realmente muito alegre, feliz com a soltura do Bismarck, mas, sinceramente, Paulo, não acho nem o Bismarck, nem ninguém no Brasil está feliz com a situação, não só do Bismarck, como nenhum dos presos políticos, que hoje sofrem uma das maiores ditaduras da história da República do país. Você falou que ele ficou 45 dias sem ver a luz do sol. Cara, isso é tortura. Isso é tortura. Isso é tortura mediante o Estado torturando uma pessoa. Se você pega o relatório da Polícia Federal, não havia nada contra o Bismarck. A única coisa que parece que ele é acusado é de inconformismo com a eleição. Inconformismo com a eleição de um homem que foi condenado em 3 instâncias por uma dezena de juízes, foi retirado da cadeia por uma questão jurídica e volta à cena do crime. Qualquer pessoa consciente do que está acontecendo, do que aconteceu na história brasileira, do que aconteceu na história do governo Lula-petista, está inconformado. O que ele fez? Ele foi acusado de quê? Ato antidemocrático, golpismo, discurso de ódio, fake news. O que exatamente o Bismarck fez para merecer ficar 45 dias dentro de uma cela 3x2 sem ver a luz do sol e depois ficar entre assassinos, preso durante 5, 6 meses? Entendeu? Aí, depois de um mês recebendo esse relatório, o Alexandre de Moraes presta a graça de libertá-lo. Sim, a gente está feliz com a soltura dele, mas ele continua com tornozeleira eletrônica, com restrições. O cara não pode falar, é tratado como um criminoso. A Rede Globo, numa das matérias mais nojentas, mais asquerosas, mais repulsivas da história do jornalismo brasileiro, chamou o Bismarck de blogueiro bolsonarista. Isso é desumanização da pessoa. Ele é um humorista, um dos melhores, mais brilhantes humoristas do país, que faz parte do Hipócritas, um talentosíssimo também, Paulo Souza. Isso é uma maneira de depreciar o cara. E a Rede Globo nem fala do que ele era acusado. Atos golpistas. A Rede Globo teve acesso, como eu tive, ao relatório da Polícia Federal sobre a soltura do Bismarck e sobre a falta absoluta de um crime tipificado que pudesse levá-lo, inclusive, a prisão preventiva, uma coisa completamente abstrata, dentro de um inquérito esdrúxulo, imoral, amoral, sem fundamento, uma prisão arbitrária. A gente está vivendo uma sucessão de perseguições, a gente vai falar de mais pautas sobre isso aí, tudo oriundo da mesma pessoa e do mesmo séquito silencioso do Supremo Tribunal que endossam esses atos arbitrários. E a gente está vendo o silêncio do Congresso, em grande medida, a gente está vendo o silêncio de políticos, o silêncio das pessoas de bem por medo, covardia, a gente está vendo a anuência, como eu falei, de grande parte da grande mídia, como da Rede Globo, que endossa um estado de arbítrio e perseguição e ditadura como nunca se antes viu no país. É pior a situação hoje que na época do AI-5 de 1968, porque naquela época você tinha uma imprensa que era contra a ditadura. Hoje você tem uma imprensa que endossa. Você tem o William Bonner lambendo as botas de ditadores e perseguidores e carrascos. Eu estava falando com o Paulo Figueiredo hoje em outro programa que a gente faz, o Fio Diabo de Manhã, e ele disse uma coisa que me deu um certo alento. No futuro, todos nós que fomos perseguidos, o Bismarck muito mais, o Paulo Souza, todo mundo que teve contas bloqueadas, que foi censurado, que foi preso, que foi desmonetizado, que foi bloqueado, que foi exilado, nós teremos direito a uma pensão do Estado. Pode ser até um tipo de recompensa simbólica. Agora, é o de menos, né? O cara teve a vida destruída durante 6 meses, a família dele destruída, o cara emagreceu 15 quilos, o cara explodiu em ansiedade, o cara não sabe o que é acusado, o cara não sabe o que fazer, o cara foi colocado num calabouço, como se fosse um criminoso vil. Quando a gente vê criminosos como traficantes, estupradores, pedófilos, sendo soltos no país, o que a gente está vendo no Brasil é trágico. E o Bismarck, eu reputo ele, a história de um Marte. É um homem que colocou-se a serviço das suas convicções, princípios, moralidade, ética, cristãs, de liberdade, tentativa de libertação de um povo. Um homem que não fez nada, foi acusado de nada, foi posto na prisão a despeito de nada. Então a gente está feliz com a soltura do Bismarck, mas já está infeliz, profundamente infeliz, que a República Brasileira se enfiou, infelizmente, pelas mãos daqueles que deveriam zelar por ela. Agora